o Flamengo, ele não é o vilão. Ele não é o inimigo a ser batido pelos clubes da LFU ou outros clubes que enxergam dessa maneira. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, é um clube que arrecada muito mais, é o predador em arrecadação do futebol brasileiro, mas em virtude dos seus méritos, em virtude da sua maior torcida, maior representatividade, capacidade de geração de consumo, tudo isso faz parte do jogo. Você tem em todo o país, você vai ter aquele clube que é o clube de maior apelo comercial. Então, o problema não é o Flamengo. E os clubes da LFU precisam entender isso, precisam entender também que às vezes a sua estratégia dá errado. E você, diante das evidências, precisa reconhecer, dar um passo atrás e trabalhar no outro caminho para que aquele buraco, aquele erro não se intensifique, não piore. E eu acredito que é justamente isso que está acontecendo com a LFU, já que os contratos não foram fechados naquele valor que projetavam, já que a ideia da dissidência não deu certo como projetavam. Precisam entender isso, rever e dar um passo atrás. E esse passo atrás, na minha opinião, seria justamente compor com a Libra, se não nesse próximo ciclo, já que já tem os contratos fechados, mas são por 5 anos, num próximo ciclo. Eu acredito que isso minimizaria o prejuízo que os clubes da LFU estão compondo nesse momento. E eles precisam entender que, ao invés do Flamengo ser o vilão, eles precisam do Flamengo para sobreviver e para recompor uma melhor receita. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda, já que se você curte o canal, gosta do conteúdo que a gente traz aqui, se inscreva no canal, ajuda muito. E sabe o que ajuda tanto ou mais? É aquele like, aquele joinha. Poxa, quando você dá o joinha, o YouTube entende esse vídeo como relevante e distribui para mais pessoas, tem um maior alcance. Então ajuda muito o like, não custa nada, é só apertar aí no joinha e gerar aquele like para o canal, ajuda muito o canal. Claro, você comenta aqui se você concordou ou não concordou com algo que foi abordado, se você gostou ou não do conteúdo, não importa, o importante é interagir, portanto deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e mais um favorzinho, dá aí um comentário, faz um comentário se o áudio está ok ou não. Fiz aqui um trabalho, coloquei um microfone, já que algumas pessoas antes estavam reclamando, e eu quero saber se melhorou a qualidade do áudio. Se não melhorou, eu vou buscar um outro equipamento para que eu possa fazer um conteúdo com ainda mais qualidade para você. Então eu preciso do seu comentário a respeito. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava falando, a LFU precisa entender que deu um erro, dar um passo atrás e tentar recompor com aquele que tem um maior apelo comercial e também com os outros clubes da Libra, ao invés de brigar ou de determinar ou de elegê-lo como vilão. Isso não vai ajudar definitivamente. Alguns vão dizer aí, porque eu já vi nos comentários, não pode sair da LFU porque tem um acordo de 50 anos que vendeu 10% dos direitos de transmissão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Os clubes que compõem a LFU, sim, venderam parte dos seus direitos, antes era 20%, depois conseguiram fazer uma negociação para regressar para 10%, né, para um grupo de investidores que vendeu ali 10% dos seus direitos de mídia pelos próximos 50 anos. Isso vai continuar, mas você pode sair desse acordo com a LFU, que fizeram, não sei se fecharam em desacordo, mas teoricamente tem acordo com a Record, com a Prime, com o YouTube, né? Esses acordos valem por 5 anos. Se eles não podem ser quebrados, né, porque vai ter alguma multa, tem alguma represália do ponto de vista jurídico, mas eles valem por 5 anos. E você não começa a negociar novos direitos de transmissão daqui a 5 anos, quando acabam os contratos. Você começa a negociar bem antes. E esse é o ponto para mim. Se não é possível, de alguma maneira, quebrar alguns acordos, eu acredito que não seja, mas você já deve dar um passo em direção a compor melhor com a Libra e, de repente, já no próximo ciclo, fazer um grupo só. Dessa maneira, na minha opinião, a LFU pode reduzir um pouco o prejuízo
o impacto que vai sofrer nos próximos 5 anos, porque sim, é evidente que vão receber valores menores que os valores para os clubes da Libra, e vai gerar um deslocamento de clubes de um grupo em detrimento de clubes de outro grupo. Agora, isso por 5 anos. Claro, o pior seria você seguir nesse erro, porque intensificaria ainda mais esse deslocamento, causando uma verdadeira hierarquia no futebol brasileiro de clubes da Libra versus clubes de LFU. Isso, ao longo do tempo, poderia determinar a valorização, a hierarquia de algumas marcas, de alguns clubes, em detrimento dos outros, né? Agora, como fazer isso? O primeiro ponto é reconhecer o que aconteceu, os erros que aconteceram, do ponto de vista de estratégia comercial, e também, na minha opinião, parar com esse clubismo, essa parte amadora dos nossos dirigentes, de tentarem sempre levar para o lado pessoal, para o lado da torcida, para o lado do clubismo, entender o futebol brasileiro ali como negócio. E como negócio, você, como eu já falei várias vezes, em todos os produtos que você vende, se você é um empresário, alguma coisa nesse sentido, você vai ter um produto que se destaca mais, você vai ter um produto que vende mais. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar esse produto aqui, escondê-lo, você vai deixar de vendê-lo, ou você vai destacá-lo e fazer que com os outros ao redor acabem vendendo também em detrimento daquele que chama mais atenção, que chama mais o destaque, aquele que traz o cliente para a tua loja. É exatamente essa analogia que eu faço com o futebol. O Flamengo é justamente esse trem pagador. E aí não é uma questão de clubismo, tá, gente? É uma questão de pura constatação. Tem várias pesquisas aí, inclusive eu fiz um vídeo uma vez, um levantamento, na verdade, do Itaú Unibanco, que pegou os seus cartões e todos os gastos relacionados ao futebol com esse cartão, quem tinha cartão Itaú Unibanco, e verificou que o Flamengo era o clube de maior consumo do Brasil, a torcida que mais consumia produtos relacionados ao seu clube de futebol. E esses dados são muito importantes. Esses levantamentos, eles são usados na hora de fecharem acordos comerciais. Não só esse, mas também esse. Isso é só um exemplo. Então, o Flamengo, ele é o trem pagador do futebol brasileiro. Isso é uma constatação, não só pelo tamanho da sua torcida, mas pela representatividade. É o clube mais bem distribuído em termos de torcida no Brasil inteiro. Ele tem muita torcida em cada canto do estado, em cada canto do país, né? Você tem torcida no norte, tem torcida no nordeste, torcida no sul, torcida no sudeste, e em várias cidades você vai achar representatividade rubro-negro, diferente de outros clubes que são mais centralizados, mais localizados, mais regionalizados. Então, essa questão da maior torcida e representatividade, poder de consumo, garante ao Flamengo um maior apelo comercial. Então, ele é o produto de destaque na prateleira. O que você vai fazer? Você vai escondê-lo ou você vai destacá-lo, trazer o cliente para a sua loja e fazer com que os outros produtos ao redor também vendam? É mais ou menos isso que deve acontecer. Então, na minha opinião, a LFU ela deve entender esse contexto e, de repente, recompor, né? Agora, para esses próximos 5 anos, tentar um cenário onde minimize ao máximo a diferença, o prejuízo que possa vir a ter. Mas de que maneira? Eu não sei tanto, porque já se meteram no buraco. E como sair do buraco, talvez não saia agora, mas você fique ali compondo, sobrevivendo a um período para depois você poder melhorar a situação que foi acordada ou que não foi acordada ainda. Até onde eu sei, como eu falei, informações do Rodrigo Matos, os contratos foram fechados já com alguns players, bem abaixo do que se havia projetado, mas outros contratos ainda não foram fechados. Tanto que os clubes estão tendo problema de, agora no início do ano que vem, irem ao mercado financeiro, vamos entender, banco, pedir empréstimo com a garantia de algum contrato, como faziam com a Globo. Agora não tem mais esse contrato porque ainda não foram fechados, e também os valores que já foram fechados. Parte não foi fechado, e aquilo que foi fechado é um valor bem abaixo do que esperavam quando criaram a dissidência. Então, é importante entender que o Flamengo pode ser um grande e importante aliado. Palmeiras entendeu isso, São Paulo entendeu isso, e como eu falei, compuseram aí o que a gente chama de um triunvirato, que são 3 dos 5 clubes mais populares do país, alinhados em estratégia, em discurso, em dinâmica de mercado, estão compondo dessa maneira para maximizar seus ganhos. Claro que o ideal, e isso eu falo sempre, seria um grupo só econômico para aí sim termos a formação de uma liga que geraria muito mais receitas para todos os clubes. Mas sempre vai haver essa divisão, isso é normal. Sempre vai haver aquele que gera mais receita, portanto,
ganha mais do que os outros. Inclusive algumas pessoas falam, mas na Premier League, que é o maior campeonato do mundo, a divisão é mais igual. Não, a divisão não é tão igual assim não, tá? A divisão é mais ou menos parecida com o que a Libra determinou, tá bom? O que a Libra colocou como parâmetro, como critério, é mais ou menos muito parelhada com a Premier League. A LFU queria fazer um modelo mais arrojado, mais igualitário do que a Premier League. Inclusive, na Premier League, já existe uma discussão, se você for buscar aí, uma discussão muito grande, porque grandes clubes lá, como o Liverpool, o Manchester United, que geram muito mais receita, estão discutindo esse modelo de negócio, onde eles geram muito mais receita para os outros, então eles estão querendo ganhar mais. Já existe esse movimento não só na Premier League, já existe esse movimento na Europa, na Espanha. Real Madrid e Barcelona, que foram obrigados por lei a negociar seus direitos de forma coletiva, acabaram de pular fora numa negociação da Liga, La Liga, né, sobre direitos comerciais, pularam fora para não fazerem isso de forma coletiva, por entenderem que geram muito mais receita que os demais clubes da La Liga. E isso é totalmente verdade. Quem acompanha a La Liga sabe disso. Então, isso é uma tendência de mercado que você não consegue segurar, colocar numa caixa ou travar com leis ou algo do tipo. Por quê? Porque é mais forte, uma dinâmica de mercado. O Flamengo é o trem pagador, gera muito mais receita. Você não deve brigar com isso, mas tentar se aproveitar disso, se aliar, tentar também compor para gerar mais receitas para você e trabalhar seus ativos que podem te diferenciar. É isso que os clubes, na minha opinião, não só da LFU, mas todos aqueles que pregam um discurso anti-Flamengo deveriam entender. Claro, dentro de campo existe a rivalidade, aí sim tem que ser anti-Flamengo, torcer contra, essa coisa toda. Mas dentro de campo ou fora do campo, deveria entender que existe sim vamos dizer assim, que deveria existir um denominador, um alinhamento para que comercialmente a estratégia fosse unificada, para que comercialmente esse alinhamento pudesse trazer melhores frutos, receitas para todos os clubes, independente do seu tamanho, independente do seu apelo comercial. Claro que a divisão não vai ser igual, ok, mas a divisão pode ser muito melhor do que foi hoje negociado para a LFU e vai gerar aí um abismo com os outros clubes da Libra. E um desequilíbrio no futebol brasileiro, podendo gerar um deslocamento, uma hierarquia dos clubes da Libra versus clubes da LFU, que tem sim clubes lá de grandes marcas. Mas precisa haver esse entendimento. O Flamengo não é o vilão. O Flamengo pode e deveria ser um parceiro importante nas negociações. A rivalidade, o clubismo tem que ficar ali no campo, essa rivalidade de ser anti-Flamengo, e fora do campo deveria haver uma união, deveria haver um entendimento de uma dinâmica de mercado para que acordos melhores fossem assinados, para que acordos melhores fossem acertados. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, como eu falei, é muito, mas muito importante mesmo a sua inscrição no canal. Aquele joinha, o like, não esqueça. Claro, comente aqui sobre o áudio, se ficou melhor o áudio, ok? Deixe aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.